Elizabeth assume, né, depois que ela estava, inclusive, viajando pelo Quênia, no continente africano, quando ela recebe a notícia que o pai dela não está bem, e ela volta, ela está fazendo uma viagem super luxuosa, inclusive, a gente vai questionar algumas coisas relativas a isso, né? Lembrando, pessoal, que a Inglaterra é uma grande potência imperialista. Desde sempre, a Inglaterra, né, desde do início do século XIX, né, meados do século XIX, né, a Inglaterra é uma grande potência. Então, isso vai influenciar muito na forma como a Elizabeth vai governar. A gente não pode esquecer que ela está inserida num contexto importantíssimo. Né? Ela está inserida dentro desse contexto imperialista. Eu acho que isso a gente assim, a gente olha a imagem pura dela como uma senhorinha, né? Uma senhorinha fofa, né? Todo mundo tem aquela coisa meio maternal ao olhar a Elizabeth, né? E a gente entende isso. A gente também acaba sem querer tendo esse olhar, porque vemos durante muito tempo essa imagem dessa senhora, né, uma mãe, esposa, né, que assumiu o compromisso muito nova, né, quando ela assumiu o governo no lugar do pai, faleceu, né? Então a gente tem um pouco esse olhar, mas a gente tem que ver o outro lado dessa história, né? E que lado é esse? Quem é que está nessa história? Quem está nessa história é uma mulher que está inserida num contexto de um país que é uma potência imperialista e que vai ocupar várias regiões do continente africano e lá acontecerão atrocidades. Então, a gente também não pode desviar esse foco, desviar esse olhar, né? Como a gente está falando aqui, né? Ela faleceu ontem aos 96 anos, né? Comemorou 70 anos de reinado, foi o reinado mais longo, né, de toda a história da Inglaterra, né? O seu filho, o príncipe Charles, né, tem 73 anos e é o imediato sucessor dela, é o provável sucessor dela, né? E ela assumiu o trono no ano de 1953, né? A Inglaterra já não era mais a principal potência, né? A gente já tem os Estados Unidos como a maior potência nesse momento. A gente tem também o início da Guerra Fria. A gente não pode esquecer que o mundo está inserido no contexto da Guerra Fria no momento que ela assume o poder, né? Em 53 a gente tem a divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, de um lado Estados Unidos e do outro lado União Soviética. Então a Inglaterra está inserida dentro desse contexto e, claro, obviamente alinhada aos capitalistas, né, aos Estados Unidos. É, colônias britânicas, nessa época, ainda eram, né, no continente africano, Uganda, Quênia, Nigéria. Né? Então, assim, a Inglaterra ainda tem algumas colônias dentro do continente africano. Né? E a rainha, diante disso tudo, né? Como é que ela age? Né? Ela vai cumprir seu papel, né? Divulgando uma imagem como uma mulher ativa, né? Muito comprometida com seu país, ou seja, ela não foge do dever dela de governar, né? Boa esposa e boa mãe, aquilo que eu falei para vocês da imagem maternal que a gente tem dela, que a televisão, né, a mídia nos trouxe também, a mídia tem um papel importante nisso. Mas, por outro lado, nós temos uma mulher à frente de uma das maiores potências imperialistas do século XX. E, como eu falei aqui, a potência é essa que vai cometer atrocidades no continente africano. Vou dar um exemplo antes ainda dela ser rainha. Ela, quando o pai dela ainda estava vivo, ela vai visitar com o pai a África do Sul e eles vão frisar o sistema de apartheid na África. Para quem não lembra, o apartheid é aquele movimento de segregação racial gravíssimo que vai perdurar durante muito tempo na África do Sul e só vai acabar com a eleição de Nelson Mandela. Se eu não me engano, André, se eu estiver errada, você me corrige, por favor. A eleição do Mandela foi em 94. Se eu estiver errada, você me corrige, tá? O primeiro país africano a se tornar independente foi Gana, em 1957. Ela, mesmo assim, mesmo com a independência, ela ainda continuou sendo a rainha soberana. Isso só acabou em 1960, ou seja, ainda depois da independência em 57, eles ficaram ainda 3 anos sob domínio inglês. Né?